Olá pessoal, eu sou o pastor Rodrigo do canal A Hora da Escatologia e autor do livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. O vídeo de hoje é a resposta a duas perguntas que me foram enviadas. A primeira pergunta é por que Satanás será solto no final do milênio? Com qual propósito? A Bíblia o revela? E a outra pergunta é a respeito das dispensações. A pergunta me foi feita com base dizendo que uma hora ouve-se falar em teologia da Nova Aliança, outra hora em teologia do Pacto, outra hora em teologia das dispensações. E eu tenho uma aula, a minha disciplina de escatologia, eu costumo fazê-la em um ano em sala de aula. Um ano. Porque é muita coisa para se discutir, eu condensei essa coisa toda e coloquei dentro do meu livro, começando a discutir os sinais dos tempos, as teologias, o arrebatamento, milênio, como interpretar, essas coisas todas estão bem completas no meu livro, não é? Um livro que se deu pelo um estudo de 20 anos e uma disciplina de escatologia que eu leciono há 15 anos. E a minha disciplina, abrangendo todos os assuntos, não que se esgote o assunto, porque você nunca acaba de estudar a Bíblia, não é? Mas a disciplina em sala de aula, ela se dá em um ano. E uma das primeiras coisas que eu costumo trabalhar com a escatologia é a lâmina que eu preparei aqui, que eu não vou mostrar ela toda porque é grande. Mas ela tem por título isso aqui, conhecendo, não sei se dá dando para vocês verem que estão em casa, conhecendo os tempos proféticos na Bíblia, pastor Rodrigo Oliveira. E aí, ao longo dessas lâminas, algumas coisas que eu vou demonstrar aqui hoje, eu faço sugestões de livros e eu discuto o que é a teologia da Nova Aliança, o que é a teologia do Pacto e o que é a teologia das dispensações. Por quê? Existem essas três maneiras de se estudar a lei e o evangelho, de se estudar a maneira que Deus age com o homem. E não é todo mundo que sabe disso. Normalmente quem sabe disso é quem foi para o seminário, né? Quem foi para o seminário fazer teologia. Só que como eu tenho defendido, eu tenho uma playlist aqui no canal só sobre teologia, e lá eu tenho um vídeo com o tema o seguinte: quando eu fazia teologia, meu coração ardia. Por que eu tenho essa coisa? Eu acredito que em algum momento da caminhada cristã, eu não sei se no início da conversão, eu não sei se no meio da conversão, eu não sei se no final da conversão, mas eu sei que em algum momento da caminhada cristã, todo cristão deveria fazer teologia. Essa é a minha opinião, essa é uma tese que eu defendo. Por quê? Com relação à primeira pergunta, se Satanás vai ser solto no final do milênio, para que ele vai ser solto, por que ele vai ser solto, com qual propósito? Para se entender isso, você precisa entender, distinguir essas três teologias, teologia do pacto, teologia da nova aliança e teologia da dispensação, porque cada uma delas dirá uma coisa disso. Uma delas dirá que ele está preso hoje. Olha que coisa interessante. Né? As outras duas vão dizer que ele está solto. Mas Satanás está preso ou está solto? E se ele está preso, por que ele vai ser, por que ele vai ser solto e depois preso de novo e solto de novo? Né? E se ele não está solto, por que ele vai ser preso e solto depois do milênio? As três se ocupam de dar resposta a essas questões. E você pode achar que essas três teologias estão restritas à sala de aula e ao seminário, mas elas não estão, não. Elas são manifestas nas confissões de fé de determinadas denominações. E aí, como eu estava conversando com uma amiga minha, diretor de seminário, essa semana, não é? Pastora Gisele, nós estávamos conversando sobre essa questão e o fato de que mistura-se muito dentro das igrejas. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja pentecostal e está defendendo uma ideia que é, na verdade, uma doutrina originária de uma igreja tradicional. Ao passo que tem gente, às vezes, na igreja tradicional, defendendo coisas que vieram da igreja pentecostal. Então, independente se é igreja pentecostal, se é igreja tradicional, e a nossa discussão não é falar qual que está certo, qual que está errada, mas mostrar como que a teologia do pacto, a teologia da nova aliança e a teologia das dispensações, elas estão presentes na vida das denominações tradicionais e pentecostais, tá? Das protestantes, evangélicas, e elas se misturam no meio dos membros. Porque normalmente quando o pastor que fez o seminário, ele aprendeu as três, então ele distingue, e isso acaba aparecendo na sua pregação, no seu discurso, na sua homilia. Mas o membro que ele está indo na igreja fazer as campanhas, ele deve mesmo buscar a Deus, buscar ser cheio de fé, principalmente nesse momento agora de tanta provação que nós estamos passando, nesse momento de gafanhoto, de Covid-19, de terremoto, de tempestade de areia, de tsunami. Isso causa uma escatofobia, que é um medo do futuro no membro. E ele quer ir para a igreja, quer se apegar, e é isso mesmo, e tem que ir. E tem que buscar Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar Jesus. Você precisa estudar a Bíblia para ter a sua fé fortalecida, saber que nada escapa ao controle de Deus, que Deus continua controlando tudo. E aí, no processo, nós percebemos como que os membros... porque às vezes não é a teologia, a escatologia, ela não tem sido muito tratada. A escatologia não tem sido tratada nos nossos púlpitos. Com base nesses eventos, nesse combo
de eventos que têm acontecido nos nossos dias, as pessoas estão acabando retornando e desejando que haja ensinos de escatologia, que haja ensinos da volta de Cristo. E com base no meu livro, por exemplo, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, eu tenho demonstrado uma perspectiva escatológica que diz que a escatologia, ela não é o terror, o Apocalipse não é o livro do terror, pelo contrário, é o livro da esperança, já que no Jardim do Éden nós perdemos o acesso à árvore da vida e no Apocalipse nós a recuperamos. Voltando aqui à nossa discussão, então, eu não vou apresentar todas as telas porque a minha aula sobre teologia do pacto, teologia da nova aliança e teologia das dispensações é muito grande dentro dessa perspectiva da escatologia de um ano. Mas é preciso distinguir isso. Inclusive eu queria fazer uma citação de Agostinho aqui. Agostinho disse que distinguir os períodos e as escrituras se harmonizam. Então é muito importante entender por que Deus tratava de um jeito no Antigo, por que ele trata no Novo, por que tinha pessoas que falavam às vezes contra o profeta, contra Deus, ficava leprosa no Antigo Testamento, e no Novo, e na nossa época, isso não acontece. Por que tem essas diferenças? Vai ser justamente esses três campos teológicos. Talvez alguma coisa não dê para vocês verem, mas algumas imagens vão dar, e eu também vou citar as coisas. Aqui eu estou dizendo que há três campos teológicos principais sobre as questões da lei, do evangelho e da estruturação do relacionamento do Deus conosco, da sua redenção. São elas: teologia do pacto, teologia da nova aliança e teologia do dispensacionalismo, ou teologia das dispensações. A teologia do pacto, gente, ela não crê que há 7 períodos, 7 dispensações, mas que a humanidade, a lei, o evangelho e a estruturação do relacionamento de redenção com Deus, com a humanidade, se dá em 2 pactos, não é? O pacto da graça e o pacto da lei, o pacto no Éden, ó. A teologia do pacto crê que Deus tem estruturado seu relacionamento com a humanidade por pactos ao invés de dispensações. O pacto da graça é um pacto fundamental, que é o pacto da graça, obviamente, é o pacto estabelecido na cruz, não é? E ele é mais entendido através de se observar o pacto das obras. O pacto das obras foi instituído no Jardim do Éden e foi a promessa de que a obediência perfeita seria recompensada com a vida eterna. Então, quando se entende que há o pacto das obras e que ele foi quebrado, então estabelecido o pacto da graça, seria então o cerne da teologia do pacto. Ok? E aí nós temos, depois disso, a teologia da nova aliança. Eu pulei as telas, porque não é minha intenção explicar a tela aqui, porque eu faço isso em sala de aula e não vou fazer no vídeo. Então a teologia da nova aliança, do novo pacto, no caso, ela vai ensinar o seguinte, que a aliança, Deus fez 2 alianças, uma antes da cruz na graça e uma somente na graça. Então ambas, a teologia do pacto e a teologia da nova aliança, elas falam só de 2 momentos redentores e não de 7 períodos dispensacionais. E a diferença essencial entre a teologia da nova aliança, daqui para frente eu vou chamar ela de TNA para ficar mais fácil, e a teologia do pacto, vou chamar daqui para frente de TP para ficar mais fácil, diz respeito à lei mosaica, porque a teologia do pacto sustenta que a lei mosaica pode ser dividida em 3 grupos de lei. Leis civis, leis cerimoniais e lei moral, não é? Sendo que a lei cerimonial e a lei civil não estariam mais em vigor. E a teologia da nova aliança, TNA, argumenta que ninguém pode dividir a lei dessa forma, como se parte da lei mosaica pudesse ter sido abrogada e o restante ainda permanece em vigor. A lei mosaica é uma unidade, dizem eles, e assim se parte foi cancelada dela, toda ela foi cancelada, não é? E uma outra similaridade, além da teologia da nova aliança, da teologia do pacto, considerarem uma pacto das obras no Éden, o pacto da graça, e a outra a aliança feita através da lei no Sinai, e a outra feita a aliança através da cruz, ambas defendem a teologia da substituição. Inclusive isso faz parte de um gancho aqui, de um vídeo que eu gravei respondendo se somos o Israel de Deus. Essas 2 linhas tendem a observar que a igreja é a continuidade de Israel no Novo Testamento e que as promessas e profecias feitas a Israel não existem mais para aquela nação e que elas devem ser aplicadas agora à igreja. Agora, particularmente, eu não concordo com isso. Porque, além das profecias do Velho Testamento, do Vale de Ossos Secos, usarem palavras perpétuo e eterno, que a aliança e o pacto feito com Abraão, Isaac e Jacó vai se cumprir literalmente na nação de Israel, além da aliança com Davi, de que um seu descendente se assentará no trono perpetuamente, o Apocalipse traz essas evidências quando diz que Cristo é o leão da tribo de Judá, a raiz e o rebento de Jessé, não é? E que durante o milênio, Cristo vai reinar em Jerusalém,
e a partir do seu reinado as nações buscarão a sua bênção. Então, não é possível, biblicamente, se crer na teologia da substituição, onde a igreja substitui Israel. Por isso o vídeo que eu gravei aí há pouco, 1 ou 2 vídeos atrás aqui no YouTube, eu vou explicar que o texto de Gálatas 6,16, que fala sobre o Israel de Deus, é aquele judeu que é de fato convertido a Cristo. Mas aí você assiste o vídeo lá, para eu não repetir aqui, mas para você ver como que essas coisas estão conectadas e como que é importante. Por exemplo, as pessoas que creem nas dispensações, elas podem não saber disso, mas automaticamente elas creem que Deus tem um plano profético para a igreja e um plano profético para Israel. Não que significa que Deus tenha 2 povos, mas sim planos proféticos diferentes. Isso é importante se compreender. Então tem gente que é dispensacionalista, mas não sabe. E ele é dispensacionalista porque ele defende as doutrinas que estão dentro do dispensacionalismo. Tem gente que é da teologia do pacto ou da teologia da nova aliança e não sabe. Mas as doutrinas que ele defende... E aí eu não gostaria de citar os nomes das denominações, não. Eu vou fazê-lo dessa maneira, ok? Então depois da teologia da nova aliança, da teologia do pacto, surge a teologia das dispensações, que diriam que há 7 dispensações e 8 alianças feitas entre Deus e a humanidade. E o vocábulo dispensações, nós vamos encontrar ele ao longo de várias passagens do Novo Testamento, como sendo o termo oikonomia, que é um plano de regras de uma residência. Isso significa o período de tempo em que Deus prova o homem. Então, uma dispensação é um período onde Deus traz alguma revelação ao homem e, com base naquela revelação, ele prova o homem em relação à sua obediência ou não. E de acordo com esse plano, as dispensações estão distribuídas e demonstradas ao longo de toda a Bíblia. E uma coisa em comum entre as 7 dispensações é que em cada uma delas Deus traz algo da sua revelação para o homem, prova o homem e o homem tem sido frequentemente reprovado ao longo dessas dispensações. Ok, pessoal? O Dr. Scofield, que foi um dos maiores propagadores das dispensações, ele define assim, que dispensação é um período probatório do homem a respeito da sua obediência a uma determinada revelação de Deus. Scofield ficou famoso por ter escrito anotações na sua Bíblia e depois ela ter virado uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia de Estudos de Scofield. Esse é o Scofield. E essa é a sua Bíblia de Estudos. Ok? Os críticos do dispensacionalismo costumam atacá-lo dizendo que o Scofield teria tido problemas na sua vida pessoal, teria divorciado e casado de novo, e que ele bebia, alguns vão dizer que ele é alcoólatra. Bom, veja bem, quando a gente estuda na faculdade, estuda filosofia, entre as coisas estudadas na filosofia, eu sou pós-graduado em filosofia, estudei na faculdade e na pós-graduação. A gente estuda retórica, e a retórica vai tratar muito conosco a respeito dos debates. E uma coisa é você debater as ideias, uma coisa é você debater a teologia. Então alguns, a fim de atacar a teologia dispensacionalista, concentram o ataque no homem, na pessoa que difundiu mais aquele estudo. Ele não criou o estudo, porque as dispensações estão na Bíblia, mas ele difundiu mais. E quando eu não consigo discutir as ideias e eu parto para o ataque pessoal, isso se chama argumento ad hominem, que ao invés de argumentar as ideias, eu vou criticar o homem para ver se eu desacredito suas ideias. O que na verdade isso é um erro, porque o homem pode ter a compreensão daquele texto bíblico, daquela situação, mas ter vivido reveses e ter sofrido baixas nessa grande guerra espiritual ao longo da sua vida, né? Tendo dito isso, eu gostaria de seguir dizendo o seguinte: a Bíblia ensina que nem toda época é exatamente igual à anterior. De fato, a época em que uma pessoa vive, constrói uma família, vive suas experiências, pode ser muito diferente no plano de Deus para as épocas e os tempos em que seus avós viveram. É claro que eu e você, cada um de nós, queremos que o tempo em que nós vivemos seja um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, mas os nossos sentimentos, nós não devemos permitir com que eles contrariem princípios bíblicos. Que princípio bíblico? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8, diz que nenhuma época é igual a outra, que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e arrancar o que se plantou, tempo de guerra e tempo de paz. E por aí o texto vai dizendo. Então, é bíblico essa questão dos períodos diferentes nas dispensações. E com relação à soltura de Satanás, o estudo das dispensações vai trabalhar isso muito objetivamente. Quem defende que Satanás esteja preso, o faz com base em Marcos 3, 27, quando Jesus diz que ninguém pode fazer a obra que ele faz, senão primeiro não manietar, não amarrar
o valente. Obviamente, ele está fazendo uma referência a Satanás. E ele faz essa referência com relação à sua obra na cruz. E aquilo que ele está realizando é que vai desarmar o Satanás, ou amarrar o Satanás nesse sentido. Mas não no sentido que ele está amarrado e preso. Tanto é assim que em João 16, 11, Jesus vai dizer que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram nele. Da justiça porque ele vai para o Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo já está condenado. Então, quando Jesus faz essas referências em Mateus 3 e João, ele está dizendo que a obra do Satanás já está julgada, que o Satanás já está condenado. Ele já está condenado. Por isso que no Apocalipse ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas ele não está preso. Tanto ele não está preso que 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vocês como um leão buscando a quem possa tragar. Então, se ele está ao redor como leão buscando a quem possa tragar, ele não está preso. Ele será preso, gente, no final da grande tribulação e estará preso por 1000 anos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, que diz que um anjo poderoso, muito forte, ele vem, ele acorrenta Satanás e o prende no abismo por 1000 anos. E o versículo 3 diz, e quando acabarem os 1000 anos, importa que Satanás seja solto. E aí, se você continuar a leitura até o final, você vai ver que ele vai ser solto no final do milênio e que ele vai corromper muitas nações ainda para uma última revolta, para um último ataque ao arraial, um último ataque a Jerusalém, um último ataque ao povo de Deus. Bom, aí você pode perguntar, puxa vida, então vai ter a grande tribulação, que é o período do juízo de Deus. Cristo volta, manda aprisionar o Satanás por 1000 anos e começa o seu reinado na terra, o milênio, que é a 7ª e última dispensação. E depois do milênio o Satanás ainda vai ser solto. Por quê? Porque Jeremias 17,9 diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, inclinado para fazer o mal, não é? Então, enquanto o homem não tiver nascido de novo, ele não é uma nova criatura e não está preparado para viver o estado eterno com Deus. E o que muita gente não sabe, mas vai saber agora, é que o milênio, esse estado que nós vamos viver na terra com Cristo, a igreja com o corpo glorificada, a nação de Israel sendo ali aquela nação e ocupando a terra que lhe fora prometida, não é? E as nações comendo do fruto da árvore da vida uma vez por mês, para que essas pessoas vivam, então, centenas de anos. No final, importa que Satanás seja solto, porque a dispensação, apesar desse momento de bonança, de prosperidade, na presença do Cristo, a dispensação ainda não é o estado eterno e definitivo. A dispensação você pode chamá-la assim, é a última peneira da humanidade. É a última prova, o último teste, porque nas dispensações anteriores até aqui, não é? Inocência, consciência, patriarcal, lei e graça, o homem é provado, reprovado e na maioria das vezes põe a culpa no Satanás. É porque o inimigo da igreja, o inimigo de nós nesse mundo, foi o diabo e tal, e a gente sempre transfere a culpa. O diabo me tentou e eu fui. No milênio, o Satanás vai estar preso. A igreja vai estar no corpo glorificado, como esposa do Cordeiro. E as nações vão se multiplicando na terra. Imagine você, vão se multiplicando e vai ter um número muito maior de pessoas no mundo do que nós temos hoje. Durante o milênio haverá um número muito maior. Então, as pessoas vão estar nascendo de carne, osso e sangue. O Jeremias 17,9 diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus, que sonda e esquadrinha os corações, se você continuar a ler. Então, o milênio vem para mostrar que enquanto o homem não tiver nascido de novo, enquanto o homem não for uma nova criatura em Cristo, enquanto o homem não tiver nascido novamente em Cristo, ele ainda tem essa natureza corrupta, pecaminosa, inclinada para o mal. Ele precisa passar pelo novo nascimento. E justamente os habitantes do milênio estão olhando para nós, igreja, a esposa do Cordeiro, com o corpo transformado, glorificado, e as crianças, as pessoas vão perguntar como foi isso, como se deu isso. E aí será anunciado a história do Calvário, a história do Evangelho, e dito a essas pessoas que eles estão vivendo a dispensação, um período do milênio, né? Se você me pergunta se são 1000 anos certinho, exato, literal, a Bíblia vai usar muitas vezes no Salmo, dizendo que a Deus pertencem 1000 colinas, né? Então o 1000 é verdade que ele é um número que indica uma totalidade, uma plenitude. Então não necessariamente 1000 anos literais, mas é um governo de um longínquo período de Cristo na Terra, ok? Respondida a pergunta de por que Satanás vai ser solto, ele vai ser solto no final do milênio, então, com base nas referências bíblicas que eu disse, para tentar a humanidade. Então agora as pessoas vão acabar demonstrando que algumas estão servindo a Cristo, como a humanidade sempre fez, servindo a Cristo pelo que ele pode dar no milênio, mas não pelo que ele é de verdade, porque quando Satanás sair
para seduzir e enganar as nações no final do Apocalipse 21, muitas nações, um número muito grande ainda vai fechar com ele e vir contra o arraial. Isso é algo muito espantoso, não é não? Porque as pessoas vão estar vivendo no milênio com Cristo e muitas delas ainda vão seguir a Satanás. Jesus disse que às vezes, lá nos evangelhos, ele disse que o Deus de muitas pessoas é o ventre, não é? Aquilo que satisfaz o seu desejo, a sua necessidade, torna-se o seu Deus e passa a se seguir. Então Satanás vai ser solto como uma última peneira da humanidade. Então muitas pessoas vão segui-lo, mas aí desce fogo do céu quando ele cercar Jerusalém, o arraial, e vai o destruir, vai o consumir. Ok, pessoal? Então, com relação às dispensações, eu acabei comentando isso já aqui, então eu vou me adiantar um pouco para a gente poder ganhar mais tempo aqui no nosso vídeo e ele não ficar grande demais. Alguns eruditos aí, alguns teólogos acreditam que existam 4 períodos dentro das dispensações que seriam: o plano de Deus era trazer 2000 anos antes da lei, 2000 anos sob a lei, 2000 anos sob o Messias e então 1000 anos de descanso, que seria a dispensação do milênio, né? Essa posição faz muito sentido para alguns eruditos bíblicos. Para mim, por exemplo, aqui está a citação que eu falei do Agostinho, ó. Distinguir os períodos e as escrituras se harmonizam. Por que as coisas acontecem assim e não acontece lá e tal? Então as dispensações estão aqui, ó. O vocábulo dispensação se acha em Efésios 1:10, 3:2, 3:9, 1 Coríntios 9:17, Colossenses 1:25 e por aí vai. E elas são inocência, consciência, governo humano, patriarcal ou da promessa, que é o mesmo nome, lei, e a 6ª dispensação é chamada de eclesiástica ou graça, que é a mesma coisa, e por último a 7ª dispensação do milênio. Então tá aqui, ó, como uma escada, né? Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja e reino. E aqui um mapa do plano divino através dos séculos, né? Nas aulas lá eu demonstro tudo aqui, é uma maneira de chamar você para ser meu aluno, minha aluna, e também para fazer com que você compre meu livro de escatologia, né? E aqui entra esse momento que eu sugiro 4 livros, na minha opinião, são os 4 melhores livros para se compreender essa discussão de teologia da nova aliança, teologia do pacto, teologia das dispensações e a escatologia de um modo profundo. O primeiro livro é Entendendo o Dispensacionalismo, do Dr. Tommy Ice. O segundo livro é Dispensacionalismo, Ajuda à Heresia, do Charles Hyde. O terceiro livro é O Plano Divino através dos Séculos, do Lawrence Olson. É um clássico, né? E o quarto livro que você precisa ler, isso tem que ter na sua biblioteca, você tem que ler esse livro, é urgente que você leia esse livro, que é o livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Meu livro que eu escrevi. E se você está nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, você pode acessar o site da Amazon e comprar esse livro na versão e-book ou na versão impressa. Se você está no Brasil, você pode comprar a versão e-book no site da Amazon. E o livro impresso, se você está no Brasil, você deve fazer contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail e comprar diretamente comigo, porque no site da Amazon o livro impresso está com a taxa de importação. Então ele está saindo lá muito mais caro, por R$225. Então você precisa comprar o livro da Amazon impresso, se você quer comprar Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, diretamente comigo, que aí o livro vai sair por R$70, por causa da variação do dólar, 68, R$70 aproximadamente, não é? 68 ou 70? Variando em torno disso, e com frete aí mais uns R$10. Então o livro com o frete, R$80, você entra em contato comigo aqui no e-mail ou no WhatsApp. Esse é o livro Entendendo o Dispensacionalismo, do Tommy Ice. Esse é o livro do Charles Hyde, Dispensacionalismo, Ajuda à Heresia. Esse é o livro Plano Divino através dos Séculos. E esse é o meu livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Eu estudo escatologia há 20 anos. Dou aula de escatologia há 15 anos, aí eu dou aula de escatologia, dou aula de hermenêutica, de história de Israel, homilética, teologia contemporânea, introdução à filosofia, entre outras, viu pessoal? Então eu gostaria de recomendar a você que comprasse o meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, porque essas coisas que eu estou falando estão detalhadas lá. Alguns irmãos do exterior que compraram o livro, gravaram vídeos, mandaram para mim, aí eu estou postando no Instagram e no YouTube, porque eles estão me dando ótimos feedbacks, tem sido assim, muito maravilhoso. Não deixe de adquirir essa obra, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, quando estava na prisão, ele disse assim, traz a minha capa, porque eu preciso dela. E traga-me também os livros e os pergaminhos que me são muito importantes. Não tem como eu ser, você ser, homem e mulher de Deus como obreiro aprovado, se você não estudar, se você não ler a Bíblia, e não ler a Bíblia de autores que debruçaram-se sobre aquele tema durante tantos anos, tornando o assunto mais fácil para a sua compreensão. Então fica aqui o meu apelo mais uma vez, compre o meu livro, adquira o meu livro, Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Aqui no canal, eu tenho várias playlists com esses assuntos todos organizados, ok? Com esses assuntos todos organizados.
O vídeo de hoje vai fazer parte da minha playlist Interpretando o Apocalipse e da minha playlist sobre Israel, ok? Sobre como interpretar o Apocalipse, essas coisas, e entendendo Israel no plano profético de Deus, ok? Então tá bem. O vídeo de hoje espero ter respondido essas duas questões, ter apresentado essas duas questões que me foram perguntadas. Eu sou o Pastor Rodrigo, um forte abraço, até o próximo vídeo.